Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada, Senhor, por estes momentos que nós separamos para estar estudando a Sua palavra. Continua, Senhor, nos revelando a Sua mensagem, a Sua palavra. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender. Fala, Senhor, neste dia conosco, o que o Senhor gostaria de revelar a nós, aquilo que foi escondido do mundo. E muito obrigada por tudo, meu Deus, que toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje no estudo veremos Mateus, capítulo 21, dos versículos de 18 a 22. Vamos falar sobre a figueira seca. Sem mais demoras, Mateus, capítulo 21, versículo 18. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? O Senhor Jesus, né? E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então, o Senhor Jesus se direcionou até aquela figueira que ele havia avistado, né? Só que não tinha figo, só tinha folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então o Senhor Jesus, falou para aquela figueira nunca mais dar fruto. E ela se secou. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Em Mateus 17, 20, Jesus falando com os discípulos, quando eles não conseguiram expulsar um demônio de um menino, fala que se eles tiverem fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, eles poderão mandar um monte se levantar e jogar-se no mar. Também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, fala sobre o amor cristão, em que se pode ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do lugar, mas se não haver amor, não adianta nada. O apóstolo Paulo fala que sem amor ele não seria nada. Então, repetindo, versículo 21, o Senhor Jesus disse para os apóstolos, que se em verdade, se eles tivessem fé mesmo, e não duvidassem, eles poderiam fazer com que, eles poderiam ordenar, que um monte levantasse e se jogasse no mar, e isso aconteceria, E não só aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, não só fazer uma figueira secar, mas como também uma demonstração grande, como uma montanha saindo do lugar e se jogando no mar. Versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então aqui o Senhor Jesus ensinando que em oração, se você crê que vai receber aquilo que você ora pedindo a Deus, você vai receber, se você tiver fé. Então, a maldição da figueira estéril, uma figueira que não dá figos, serviu a dois propósitos nesse contexto. Israel é com frequência assemelhada a uma figueira, e a referência era simbólica do julgamento por vir sobre Israel. Então, Israel era como uma figueira que não dá figos, entendem? O povo de Israel, naquela época, muitos não creram no Senhor Jesus como Filho de Deus. Eles não creram no Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus foi entregue para ser morto, crucificado, por quem? Pelos judeus, entregue aos não-judeus, certo? Então, os judeus, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, os escribas, os mestres da lei, foram eles que estavam planejando a morte do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fosse preso.
porque eles não creram no Senhor Jesus. E muitas das coisas que o Senhor Jesus falava, eles achavam que era blasfêmias, que o Senhor Jesus estava blasfemando contra Deus. Então eles começaram a elaborar planos para que o Senhor Jesus fosse preso e morto, né, até mesmo. Então, o Israel, nesse tempo, os que não creram no Senhor Jesus, eram como figueiras que não davam figo. Era um povo de Deus, né? Era um povo separado de Deus, que deveriam demonstrar fé em Jesus, né? Deveriam crer no Senhor Jesus, mas não creram. Então, no local com o povo que deveria demonstrar mais fé, eram aqueles que não estavam demonstrando. Então, de certa forma, eles estavam fugindo ao propósito da existência deles, para o que eles foram separados, para servir a Deus. Então, eles não estavam dando frutos. E que fruto seria esse? A fé, né? Eles não estavam demonstrando fé no Senhor Jesus. E essa lição sobre a fé foi a última lição dada aos discípulos antes que viesse o sofrimento do Senhor. Então, antes do Senhor, né, ser preso, né, ele sofreu e foi crucificado. Essa foi a última lição dada aos discípulos antes que viesse o sofrimento do Senhor. Amém, amados? E é isso, essa parábola, né, da figueira, mas essa passagem da Bíblia nos remonta à importância de termos fé. O Senhor Jesus estava nos ensinando que se tivermos fé e pedirmos algo em oração, crendo que vamos receber, nós receberíamos. Amém? Ah, mas eu estou orando há 5 anos, 10 anos por um propósito. A gente, se for segundo a vontade de Deus, né? Se o nosso pedido estiver de acordo com a vontade de Deus para nós, com a obediência de uma vida em comunhão com Cristo, uma vida correta, nós vamos receber no tempo adequado que devemos receber, no tempo que Deus sabe que é o melhor para nós. Entende? Talvez a bênção que você possa estar pedindo é algo que venha lá na frente a te tirar, talvez, do caminho do Senhor. Então, você só pode receber aquilo quando você está preparado. Vamos eu vou falar um exemplo assim, bobo. Vamos imaginar um homem que faz academia. Ele quer ir para uma competição de levantamento de peso. Vamos fazer um exemplo bem simples. E nessa competição de levantamento de peso, ele vai ter que levantar 150 quilos. Só que esse homem, ele nunca praticou esporte, ele não tem massa muscular, ele tem massa muscular, mas ele não é forte, entende? E ele começou na academia hoje. E aí ele quer levantar o peso que ele precisa levantar na competição hoje. Ele vai conseguir? Não. Porque se alguém pegar, então ele não consegue, vamos levantar esse peso para ele e soltar na mão dele. O que vai acontecer? Ele vai se machucar, né? O peso vai cair sobre ele, ou ele tentando segurar o peso vai se lesionar, vai se machucar. Por quê? Porque ele precisa estar preparado para aguentar aquilo que ele está fazendo. Então, um homem, para levantar esses 150 quilos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um treinamento, vai fazer uma dieta que envolve consumir o necessário para ganhar massa muscular e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de treinamento, ele vai estar hábil para o quê? Para levantar 150 quilos. E aí ele vai levantar, não vai se machucar, não vai se lesionar e vai ter o quê? Sucesso naquilo que ele queria realizar, naquilo que ele desejava. Então, por mais bobo que pareça, às vezes tem muitas coisas que a gente pede, mas nós não estamos preparados para receber aquilo. E o Senhor, nosso Deus, sabe de todas as coisas. Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe quando nós estamos ou não preparados, né, para receber determinado tipo de coisa que a gente está desejando, que a gente pede.
E cabe a nós continuarmos o quê? Perseverantes, buscando o quê? Aquilo que a gente quer. Porque o homem que ele quer levantar 150 quilos, ele vai continuamente o quê? Ir na academia, continuamente fazer a dieta que ele precisa fazer e todos os dias repetir o mesmo processo e persistir no sonho dele. Até que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não sei, ele vai conseguir. Então, nós que somos cristãos, estamos pedindo algo a Deus, nós temos que ser persistentes e pacientes, não é de um dia para o outro que vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas só se estivermos preparados e se for o quê? Da vontade de Deus. Então, nós devemos ter paciência e persistência de acordo com aquilo que a gente deseja, que nós sonhamos, certo? E qual é o nosso processo como cristãos? Nós, quando aceitamos a Jesus, nos batizamos, começamos um caminho de quê? De santificação. Amados, imaginem uma régua, uma coisa simples, uma régua diante da sua vida. Cada passo, cada medida da régua é um dia, um mês, uma semana da sua vida em que você se mantém nesse caminho de santificação, buscando se santificar, buscando não pecar, buscando melhorar e aumentar sua comunhão com Deus. Então, hoje eu vou orar, amanhã eu vou orar e fazer um jejum, depois de amanhã eu vou fazer um jejum, vou orar, orando todos os dias, orar e sem cessar, né? E, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer isso, eu vou ajudar na obra do Senhor, vou juntar com os irmãos e vou pintar a igreja. Não estou falando de salvação por obras, amém? Não estou falando. O ser humano não se salva através das obras, né? Não é porque os judeus que acreditavam, né, que através de cumprir as leis eles seriam salvos, não é assim. A salvação não vem pelas obras, não vem pelo aquilo que a gente faz, mas vem por meio do Senhor Jesus, amém? Eu estou falando de o quê? De tentarmos, nesse caminho de santificação, nos purificar, aumentar cada dia mais a nossa comunhão com Deus, né? E nessa caminhada, aos poucos, ao longo da nossa vida, a gente vai buscando o quê? Cada dia mais nos tornar santos, né? Estamos na carne, ainda o ser humano, na sua condição de carne, né? Pode vir a pecar, mas quando você peca, sendo cristão, você tem que o quê? Logo se arrepender e tentar o quê? Voltar a andar pelo caminho certo, entende? Então, assim como aquele homem vai para a academia e malha e cada dia vai e vai praticando os seus exercícios físicos para se fortalecer, nós como cristãos vamos nos fortalecer como? Com Deus, né? Através da oração, leitura da palavra, amém? A comunhão com os irmãos e persistindo, sendo pacientes que nós orando e crendo que vamos receber, nós vamos receber. Amém? Amém, amados? Minha Bíblia mudou. Então, e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos.